Todo mundo me escutando? Quem tá sem Sim. vídeo quiser dar um joinha ali, ó. Então tá bom, então, gente. Então, bora lá iniciarmos a nossa Apareceu seu oficina. WhatsApp. Ela será dinâmica. Aí eu cliquei em ativar Em todas algum as notificações momento, no não direi WhatsApp. ainda qual vocês irão Seria outro pra gente participar fazer o teste. também, tá? Ai, meu Então, Deus, só fiquem falta aí, aparecer de que novo. vai ser bem interativo, tá bom? Caramba. Bom, gente, a Não, nossa agora não equipe hoje, nós apareceu não. estamos aqui, né? Junto com vocês nessa oficina, sou eu, Graziela, sou aqui da DRI, né, Diretoria de Relações Internacionais, faço parte do setor de administração e comunicação do setor, junto com Tainá e com a Maria Eugênia, que já vão se apresentar. Tainá, pode começar, por favor. Boa tarde a todos. Eu sou a Tainá, como a Grazi já comentou. Nós aqui da Diretoria de Relações Internacionais temos muito prazer de apresentar essa oficina para vocês. A gente preparou com muito carinho. E eu sou responsável pelo setor de convênios e projetos estratégicos. A gente vai estar falando um pouquinho aqui sobre o acolhimento de estrangeiros e no nosso aspecto de internacionalização. Agora a Maria também vai se apresentar um pouquinho. Maria, está me ouvindo? Ah, deu certo. Bonjour, madame, monsieur, comment ça va? Bom, boa tarde, gente. Acho que a Bari me conhece, né? Eu trabalho aqui na DRI já tem algum bocado de anos já. E meu setor é da área de mobilidade. Então, eu cuido da parte de Ela tá falando em mobilidades francês. acadêmicas, tanto de alunos quanto de servidores, Não tá docentes e assim, não. técnicos. Hoje nós A Maria vamos apresentar Eugênia. essa oficina para vocês e vai ser bem legal mesmo, como a Grazi comentou. A gente preparou algo bem dinâmico para vocês, a gente se colocar em certas situações que vão fazer a gente pensar um pouquinho. 13 pessoas. Então tá, Joyce, vocês viram aí, né, gente, que é diferenciado aqui o boa Inscritas? tarde, né? 24. Diferenciado. Então, bora lá. Bom, gente, o que nós vamos abordar aqui, né? As boas-vindas, que agora nós daremos oportunidade para vocês também se apresentarem. Falaremos um pouco sobre os objetivos que nós pretendemos, né? Alguns pontos principais a abordar aqui nessa oficina neste momento. Algumas definições, não muitas, mas algumas que são principais, que a gente precisa internalizar até para o nosso cotidiano, nosso dia a dia, nosso trabalho dentro da universidade e também fora dela. Né? O histórico, um breve histórico da UEMS, um panorama geral aí, bem breve, né, sobre os estrangeiros que Ah, nós temos esqueci de aqui na pegar o nossa pendrive pra universidade, você. não só na unidade de Dourados, mas em outras unidades. Faremos uma atividade bem dinâmica, bem legal em grupo. Vamos discutir um pouquinho e finalizar. Tá? Então, esse é um breve contexto que nós trabalharemos aqui nos próximos minutos. E agora eu quero dar a oportunidade para vocês se apresentarem um pouquinho, coisa breve. Nome, qual setor, se está em Dourados, se está em outra unidade. Quem quer começar? Querem começar ou a gente começa a chamar, a chamadinha? Estamos em 16. Quem não tem microfone, gente, pode escrever, tá bom? Só para a gente conhecer um pouquinho vocês, Ó, o quais pessoal tá setores que estão. entrando. O pessoal tá entrando. O pessoal está entrando agora, já estamos Estão. 19. Para quem está entrando, né, estamos aqui nas apresentações. Nome, né, ó. Graziela, sou da DRI, setor de administração e comunicação. Vou ler aqui quem está escrevendo. Gente, a Marluce, está no gabinete. Eliandra, Thaís, está lá da Prodes, sejam bem-vindos. A Luciele também, que é da Prodes. A Eduarda, que é da comunicação. Quem mais? Ó, vários setores aí, ó. A da EAD, A Márcia, da DIF, Sidney. Sidney já é cliente aqui na DRI. a Bruna, Mais a Bruna, David da Prodes. Quem mais? São todos muito eu tímidos acho, eu ainda. acho que todos são de Dourados, a maioria, né? Pelo menos. Tem alguém fora da unidade de Dourados? Não? Então tá, são muito tímidos, daqui a pouquinho então a gente perde um pouquinho a timidez, né, gente? Então bora lá continuar. Quem é a nossa equipe, gente, né? Às vezes vocês não sabem com quem procurar, com quem falar, então vou apresentar um pouquinho para vocês quem é, né, que está aqui no momento na equipe. Nós temos a nossa diretora,
a Rose, né, Rosineri. Aí nós também temos a Maria Eugênia, que está aqui conosco, né, que é da mobilidade. Então, os editais, inclusive, né, vou aproveitar e já falar os editais que daqui 2 dias encerram as inscrições. Tem dúvidas, requisitos, documentação, é a Maria Eugênia que está aqui conosco, tá? A Admissão Internacional de Acolhimento é a Mônica. Mônica e Agri, já aproveitando, estão na comitiva, né, colombiana, que hoje é quarta-feira, estão saindo, deve estar saindo aqui da ONU indo para Ponta Porã. Sexta-feira estão aqui em Dourados, então elas estão recepcionando, tem todo um cronograma de visitação e atividade com essa galerinha, né? Então, elas são desses setores, tá? Tem a Tainá que está aqui conosco, que é a parte de convênio, contrato. Ah, eu quero ir para tal universidade, perguntaram sobre convênio, quero fazer uma adesão. Então, a Tainá está aqui conosco, que é essa garota que vê isso, tá bom? A Agnes e o Lucas é a parte de idiomas, gente, tá? Que hoje nós iremos, inclusive, fazer atividades. Um desses pontos nós vamos abordar, como Maria Eugênia deu um boa tarde diferenciado, a gente já vê qual que é a importância, né? Então, essas são as partes que eles cuidam, né? Uma equipe, e eu que sou da administração e comunicação, tá bom? E essa é a equipe hoje, tá? No momento são eles. Todo mundo conhece todo mundo agora, né? Muito bem, tem até fotinha aqui. E, gente, quais são os objetivos da oficina? Deixar a Tainá falar um pouquinho para vocês. Bom, eu vou começar a falar um pouquinho. Eu sei se todos me escutam bem. Eu vou falar um pouquinho dos objetivos e dar algumas definições de forma singela, que a gente tem que, como a Grazi disse, internalizar e ter um pouquinho mais de conhecimento sobre isso, para trabalhar com os estrangeiros que têm chegado na nossa universidade. Bom, os objetivos da nossa oficina hoje são sensibilizar todos os servidores sobre a importância que o acolhimento de estrangeiros tem no nosso contexto universitário, desenvolver as habilidades e competências para facilitar essa integração cultural e acadêmica desses estudantes que vêm de outros países, apresentar boas práticas e estratégias para promover um ambiente inclusivo e acolhedor, e promover uma troca de experiências e o trabalho colaborativo entre os participantes. A gente vai fazer uma dinâmica também que vai ajudar nessa aprendizagem de hoje. Pode passar, Grazi. Bom, algumas definições simples, né? O que é ser estrangeiro? Ser estrangeiro na UEMS, por definição legal do nosso regulamento, é qualquer pessoa que não seja cidadã brasileira e se vincule formalmente à nossa universidade para desenvolver alguma ação ou atividade de cunho didático, pedagógico, técnico, científico ou cultural, em qualquer dimensão dos processos de construção do saber, seja de ensino, pesquisa ou extensão. Esse estrangeiro pode vir para trabalhar em qualquer função, eu diria, aprender em qualquer função, seja um técnico administrativo de outra instituição estrangeira, ou um acadêmico, que é o mais comum que nós recebemos, ou até um docente visitante, ou um docente intercambista que esteja participando aqui da universidade. Pode passar. O que é recepção? Recepção é o ato de receber, no âmbito da instituição, cursos ou programas, indivíduos ou delegações estrangeiras para períodos de permanência curtos, palestras, missões internacionais, visitas técnicas, visitas laborais ou outros tipos de chegada na nossa instituição. Ou permanência longa, que seja para cursar disciplinas, ser mestres letivos de graduação ou pós-graduação, ou atuar como professor ou pesquisador visitante. Pode passar. Bom, essa definição é uma das principais que a gente quer, na verdade, apresentar para vocês e ensinar, de certa forma, por como um teste a mais para a gente poder observar no nosso atendimento, como aqui a maioria são técnicos, no nosso atendimento ao público, né, em especial aos estrangeiros. Acolher o estrangeiro é um ato de receber e integrar pessoas de outros países em uma nova comunidade, seja um contexto social, cultural, acadêmico ou profissional. Esse acolhimento envolve diversos aspectos que devem ser observados na instituição que receberá o estrangeiro. Criar um ambiente hospitaleiro e amigável para que o estrangeiro se sinta bem-vindo é extremamente importante para facilitar na adaptação e na integração desse estrangeiro, seja através do corpo acadêmico, dos docentes ou dos técnicos.
A gente sabe que é difícil quando você chega num lugar que você não sabe nada ou sabe muito pouco. A gente tem que sempre lembrar e se pôr no lugar daquele que está chegando, que não sabe muito bem como vai ser recebido, às vezes não domina totalmente a língua, ele tem que aprender um pouquinho, veio até aprender um pouquinho mais da língua aqui. Então a gente tem que sempre lembrar disso quando atende uma pessoa que vem de outro país. O acolhimento é um ato contínuo de oferecer um atendimento humanizado ao estrangeiro na UEMS, que se vincula à instituição para período de permanência curta ou longa e que garanta atenção e consideração. O aspecto aos serviços, a escuta aos problemas e a busca por resolução dos mesmos. Pode passar, Grazi. Eu vou explicar brevemente um histórico dos nossos alunos estrangeiros, que são a grande maioria que tem vindo para a UEMS, e a Maria, em seguida, fará uma demonstração mais detalhada desses números de alunos que nós tivemos. Isso para demonstrar que, aos poucos, a universidade tem recebido cada vez mais pessoas de fora. De início, ainda são, na grande maioria, acadêmicos, mas nós, em breve, também pretendemos receber também de outras áreas. Em 2012, fizemos a adesão à GCUB, que é a adesão ao Grupo de Cooperação Internacional das Universidades para Universidades Brasileiras, para a recepção de alunos estrangeiros. Os primeiros alunos estrangeiros chegaram na UEMS em 2013, no ano seguinte. Em 2020, os números foram duplicados e estamos ampliando nossa política de mobilidade. Nós passamos de 5 para 10 e estamos finalizando a aprovação da política de mobilidade. Foi finalizada a aprovação da política de mobilidade para recebimento de alunos estrangeiros e para envio também de alunos e técnicos e docentes para outros países. E agora, em 2023, a política de recepção de acolhimento de estrangeiros tem se fortificado. Também estamos na fase de aprovação da política de recepção de alunos estrangeiros na UEMS. Isso foi em 11 anos de trabalho, e aos poucos a gente tem recebido cada vez mais alunos e oferecido mais vagas para que eles possam vir para a nossa instituição. Agora eu vou passar a palavra para a Maria Eugênia, para ela fazer o detalhamento das políticas e do número de alunos. Bom, pessoal, boa tarde para quem está chegando também agora na oficina, né? Então, assim, a gente observa, volta um pouquinho, Grazi, no gráfico anterior. A gente observa o quê? Que nós demoramos aí quase mais de 10 anos, 11 anos para ser exatos, para a gente ter, então, uma política de recepção e acolhimento de estrangeiros. E por que demorou 10 anos, né? Se a gente começou a receber, a primeira vez que a UEMS aderiu às editais para receber alunos estrangeiros foi em 2012, por que a gente demorou 11 anos para ter essa política? Porque a internacionalização na UEMS, né, ela começou, na verdade, em 2012 com o Ciências Sem Fronteiras, que apareceu o programa Ciências Sem Fronteiras e veio essa demanda, foi criada, então, na época, acho que era a Arelinter, que era Relações Internacionais, com a assessoria de relações interinstitucionais eram juntas. Depois separou, ficou ficou a Arelin e ficou a outra assessoria, certo? E então veio crescendo. A partir do mês de 2012 que a gente também começou a aderir esses editais. Em 2013 que chegaram os primeiros alunos estrangeiros. Quando esses alunos chegavam, o professor ia buscar com o seu próprio carro, levava na Polícia Federal. Então era uma coisa, vamos dizer assim, vamos colocar entre aspas, pouco profissional. A gente faz o nosso máximo, né? Acho que esse que é a nossa máxima aqui dentro da DRI a gente faz o melhor que a gente pode com as condições que a gente tem. Na época, as condições que os professores tinham, quem estava na Arelinha naquela época, eles não tinham essas condições não tinham condições de trabalho, talvez, ou eram as condições que eles tinham, então eles faziam com o que eles tinham. Eles mesmos levavam na Polícia Federal, né? E isso a gente foi se mudando ao longo do tempo, foi se modificando, né? A gente foi tendo mais orientações jurídicas também da Procuradoria Jurídica da Universidade em relação a isso, e a gente veio instituindo algumas coisas. A gente não pode carregar o aluno no nosso carro, a gente tem que tomar certos cuidados, porque na eventualidade de acontecer alguma coisa, a gente vai ser responsabilizado. Então, a gente já
faz uma orientação diferente com os nossos alunos quando eles vêm para o Brasil. A gente faz uma reunião com eles via Google Meet para explicar todos esses passos que eles têm que fazer antes de vir para o Brasil, né? Antigamente não era possível eles emitirem um CPF na embaixada online, né? Hoje você consegue fazer a solicitação de CPF online. Então, por que os alunos precisam de CPF? Porque quando eles chegam no Brasil, a gente tem que abrir uma conta bancária para eles receberem dinheiro, receberem a bolsa. Como é que a gente vai pagar para eles sem ter uma conta bancária? Né? Então, antigamente, isso demorava, às vezes, 15, 20 dias o aluno ficava sem conta, às vezes vinha sem dinheiro. Então, era bem complicado. Então, hoje em dia, a gente foi criando padronizações, procedimentos para que isso vá melhorando conforme o tempo. E essa política, ela só veio, então, foi criada a partir, então, dessa necessidade que a gente foi observando ao longo do tempo, né? De que não só a DRI é responsável pelo aluno quando ele vem, mas ele vai ficar num programa de pós-graduação. Então, a gente tem que saber, todo mundo, a UEMS é responsável por esse aluno. Então, foi criada, então, essa política que também prevê o pagamento de bolsas, auxílios para esses alunos, auxílio alimentação, por exemplo. Porque a gente vai ver que muitos desses alunos, ele pode passar, Grazi, muitos desses alunos, então, eles vêm de países em situação de vulnerabilidade social muito grande, né? Então, a política, ela foi aprovada o ano passado, no CEP do ano passado, e tem justamente esse intuito, né? A gente padronizar os procedimentos dentro da nossa universidade e a gente prever coisas que hoje a gente não consegue fazer, como eu estou falando a questão do auxílio. Então, hoje o aluno chega, ele fala assim, olha, eu estou com dificuldade para me alimentar, né? Por mais que a gente fale para o aluno, olha, você tem que vir com dinheiro, você tem que trazer dinheiro assim para tanto tempo, tudo mais, mas às vezes a pessoa não tem, gente, né? Não tem como, não conseguiu juntar dinheiro suficiente. E aí ela fala assim, olha, eu tô com dificuldade para me alimentar, eu tô com dificuldade para conseguir isso, aquilo. E aí a gente fica meio de mãos atadas. Então, nessa política foi previsto isso para que a gente consiga futuramente, então, prever orçamento para a gente pagar um auxílio para esse aluno, nem que seja por 1 mês, 2 meses, 3 meses, até ele se organizar na cidade. Porque pense, ele vem de um outro país, como a Tainá falou, fala uma outra língua. Aí, às vezes, ele trouxe o dinheiro, trouxe em dólar, não trocou o dólar, né? A gente teve um caso de um aluno que veio de São Paulo para a Paranaíba de ônibus e ele não trocou. Na hora que ele chegou no aeroporto, acho que as casas de câmbio estavam fechadas ou ele não conseguiu trocar o dinheiro porque estava muito em cima do horário do ônibus. Ele veio de Paranaíba, de São Paulo a Paranaíba, não sei quantas horas de viagem de ônibus, sem conseguir comprar nada, sem conseguir comer, sem conseguir comprar nada porque ele estava com dólar. Ele não tá, e aí em Paranaíba não tem casa de câmbio. O Banco do Brasil lá não troca dinheiro, nem aqui em Dourados o Banco do Brasil troca dinheiro, né? Só em Campo Grande. E aí? Então, assim, são situações complexas, assim. Então, a gente precisaria prever essas situações que acontecem para a gente conseguir auxiliar os alunos a colher da melhor forma possível. Pode passar, Grazi, por favor. E então, por que a gente fala isso, essa questão dos alunos não virem com dinheiro? E aí, então, aqui a gente trouxe um gráfico, um histórico, né, da recepção desses alunos ao longo dos anos, né? Então, a gente vê que começou com 2 alunos e ao longo dos anos vem aumentando. Hoje, a gente começou na época, que era a professora Silvana, ainda que ficava na Arelim, com 2 vagas. Depois, a gente passou para 5 vagas e, a partir de 2020, foram aprovadas 10 vagas para alunos estrangeiros. Hoje, nós temos na UEMS 6 alunos estrangeiros. Nós temos 4 vagas abertas para recepção de novos alunos. E de onde vêm esses alunos? Ao longo dos anos, a gente fez a distribuição ao longo dos anos desse gráfico de pizza que vocês estão vendo. Então, a maioria vem de onde? 30% vem do Haiti, né? 20% vieram de Honduras, depois 15% da Guatemala, 10% do Peru. Então, a maioria vem da América Latina, né? A gente recebeu alguns alunos de Moçambique, né? E como vocês veem, a maioria haitiano. Como eu falei, então esses alunos eles já vêm numa situação fugindo. Eles aproveitam as oportunidades que eles têm, porque todos os editais que a gente oferece
vaga é do grupo GCUB. E o GCUB oferece uma bolsa, é um auxílio moradia, e nós, o EMS, pagamos uma bolsa também. Então, esses alunos veem nessa oportunidade de estudar, uma oportunidade de sair do país deles, para eles melhorarem de vida. Por quê? Por questões de guerra, né? Guerra civil no Haiti, fome. Depois que teve aquele terremoto em 2010, o país não conseguiu se reerguer, né? Passa por uma situação muito complicada. Então, esses alunos chegam para nós, até vi que a Vanessa Vacial entrou aqui, depois ela pode ter dar uma experiência dela. Esses alunos chegam para nós numa situação muito complexa, né? Então, assim, eles conseguem pouco dinheiro para vir, assim, então, o que eles conseguem, eles vêm, e aí chegam na situação de que falam assim, olha, eu não tenho o que comer, não tenho que, né? E a gente tem que tentar organizar para que isso seja feito da melhor forma possível. A gente muitas vezes recorre ao pessoal da Acolhe o EMS para ajudar a gente, fala, olha, né, ajuda a gente para o que a gente consegue fazer por esse aluno. Pode passar, Grazi, o próximo gráfico. E nós também recebemos alunos na graduação. Os alunos de graduação, eles não passam aqui por nós, né? Porque esses alunos que estão aqui especificamente, eles se matricularam na UEMS direto através do vestibular, através das entradas que a UEMS tem. E aí a gente fez a distribuição por esse ano de 2024, onde esses alunos estão, quais unidades eles estão. Então, aqui em Dourados, nós temos 24 alunos nos cursos de graduação, 10 em Campo Grande, 4 em Nova Dradina, e depois em outras unidades tem menos, 1, 2, né? E qual é né, de onde eles vêm, esses alunos? A maioria vem da Venezuela, 21 deles, né? 11 Haiti, 7 Paraguai, 5 Japão, e a gente tem outros em menor quantidade, a distribuição geográfica desses alunos aqui, tá? Então, novamente, a gente olhar, né, 21 mais 11 ali, nós vamos ter 32, né, que é a maioria. 32 desses alunos vêm o quê? De países que estão em condições difíceis. Venezuela, né, muitos vêm fugindo da situação da Venezuela, que teve aquela monte de venezuelano que veio, que entrou no Brasil nos últimos anos, e haitiano também, que vem numa situação complicada de vulnerabilidade social, tá? Pode passar, por favor. E quais são as principais dificuldades, né? A gente está falando muito de aluno, mas eu não atendo aluno, né? Vamos pensar assim. Porque hoje é a nossa realidade de alunos, mas isso pode acontecer com professores, né? Professores, técnicos que venham nos visitar também. A gente até falou uma situação, né? A gente recebeu esse tempo atrás, chegou uma pessoa aqui na DRI que ele só falava francês. Ele é um aluno haitiano que veio, mas ele tá chegar aqui, ou por onde que ele passou, né? Ele passou pelo guardinha ali embaixo, pode ter passado em vários setores perguntando onde é que era aqui, porque essa questão de identificação, que às vezes a gente não tem identificação em todos os blocos, onde são todos os setores, né? E aí ele vai pedindo informação do jeito dele e vai para chegar até aqui. Então, as principais dificuldades é a questão linguística, né, cultural, porque é uma outra cultura, e financeira. Da questão cultural, a gente fala muito assim, a gente teve uma aluna que veio do Peru e ela ficou abismada, ela fez mestrado no ensino em saúde, aqui em Dourados, e ela ficou abismada de como as mulheres aqui no Brasil podiam dirigir, eram assim independentes, né, empoderadas, digamos assim. Diz que no Peru elas não são assim, as mulheres dificilmente dirigem e tudo mais. Então são questões assim que a gente acaba enfrentando, né, essa dificuldade, essa questão cultural, por, no dia a dia, porque nisso às vezes não é comum no país dele, também às vezes não é comum no nosso país a prática disso, né? Acho que tem a Vanessa depois pode compartilhar com a gente. Inclusive, acho que foi a Vanessa que me falou de uns alunos que nós recebemos. Ele está em Aquidauana, ele está fazendo doutorado, haitiano, e ele trouxe a família. E a gente foi atrás, né, de conseguir algum trabalho para a esposa dele, para aumentar a renda da família e tudo mais. E acho que foi a Vanessa que me falou que as esposas haitianas só podem trabalhar se o marido permitir, né? Então, a gente ficou numa situação complexa, assim, a gente ficou sem saber falar, ai, e se ele não permitir, né? Então, a gente foi atrás para conseguir, através do pessoal do Acolhe o EMS, lá da unidade, dar um suporte para essa família que veio para cá, para ele cursar doutorado aqui no Brasil, tá? Pode passar.
E agora a gente, né, retorna aqui para falar com vocês. Como Maria Eugênia acabou de mencionar, né, nós temos aí algumas dificuldades, que não é somente a DRI que passa, né, cada um de vocês em algum momento passou ou irá passar, né, com relação à internacionalização, para ser mais exato. Até aproveitando que a Maria Eugênia comentou, esse aluno veio esses dias aqui na DRI, estava mais acho que eu, Mônica, né, mas ele foi trazido por um outro colega de outro setor, e aí esse outro colega tem uma colega nesse setor que fala francês, que pôde, né, acompanhá-lo até aqui na nossa sala, e aí a gente deu os andamentos, enfim, o acompanhou onde ele precisava ir. Mas é como a Maria Eugênia falou, né, encontrou várias pessoas em vários locais, o guardinha, enfim, até chegar aqui. E aí, gente, o que acontece, né? Até para nós termos algo mais prático, mais palpável, que é do nosso dia a dia, nós trouxemos aqui uma proposta de atividade para vocês. Não se preocupe, não vai precisar apresentar um TCC, nada disso, tá? É só para nós interagirmos e pensarmos um pouquinho dentro do nosso dia a dia, porque isso não é algo esporádico mais, é a nossa realidade. A nossa universidade está crescendo, tem muitos setores, né? São editais abertos em vários setores ao mesmo tempo, e não tem só pessoas aqui de Dourados que falam português, enfim, né? Então é algo que está em constante mudança e contato. Então, nós vamos dividir vocês em grupos, tá? Em grupos, grupinhos aí, os best, vão tudo para esse grupo. E cada grupo nós vamos colocar uma temática. Nós estamos aqui neste momento em 27, né? E quais serão as temáticas, gente, para vocês debaterem lá, tá? E depois não será uma apresentação, slide, nada disso. É mais um bate-papo do que vocês pensariam, né? Em que fazer. Já adianto que não vale, tá? A única regra que não vale é eu vou pegar o aluno, o professor, levar para a DRI. Não, faz de conta que não existe DRI, está todo mundo offline, todo mundo desligou o celular, está sem celular. É o que vocês fariam mesmo, né, nessas situações. Nós trouxemos quatro situações para vocês pensarem aí. A primeira, comunicação, né, entre os professores e colegas, seja do nosso país, de outro, né, que fala a mesma língua ou não. Vou dar um exemplo mais palpável sobre isso. Já estão saindo, né? Falando exemplo, já estão saindo. Para depois a gente finalizar. Um exemplo, sexta-feira agora, né? Dia 1º, depois de amanhã, nós estaremos recebendo aqui uma comitiva colombiana, que na verdade nós já recebemos, passou por Campo Grande, estão, né, ontem e hoje aqui da UANA, amanhã Ponta Porã e sexta-feira aqui, né? Eles são professores, são alunos, são técnicos, é uma comitiva entre várias funções, enfim, e temos 2 pessoas da DRI, junto com as equipes das unidades. Aí, como que essa comunicação? Quais são as dificuldades que essa galera está enfrentando? Se alguém, por exemplo, de Campo Grande ou aqui da ONU está aqui, né, já tem uma resposta mais viva, mais recente para dar. Então, o grupo 1, né, vai tratar justamente disso. Quais são essas dificuldades, né, que você vai tratar com essas pessoas, tá? Um outro exemplo, vem uma pessoa para cá para fazer mobilidade ou quer conhecer, veio, tá na cidade e resolveu, né, vir aqui na universidade conversar conosco, quer falar algo mais técnico, quer ir na biblioteca, enfim. É a mesma coisa, tá? Então, essa dificuldade com relação à língua, mas faz de conta que não tem DRI, tá bom? Então, o primeiro grupo vai pensar nisso daí. O segundo, gente, são os atendimentos básicos, né? Esses estrangeiros, essas pessoas que vêm de outros locais ou que falam outras línguas, enfim, eles vêm para Dourados, né? Foram selecionados para o edital, estão aqui. Um outro exemplo. Quer ir no posto de saúde, quer ir na biblioteca, quer ir comer um lanche aqui, né, na cantina. Como que eu faço? Não sei falar, ou, né, sei falar, mas não estou compreendendo. Então, a segunda dificuldade é essa, coisas básicas, ir ao mercado, ir à farmácia, à biblioteca, né, coisas cotidianas. O terceiro, uma atividade cultural, né? Essa pessoa está aqui dentro da nossa realidade, mas como que eu posso fazer com que ela participe? Como que eu posso auxiliá-la, né? Com relação a isso, a questão social, aqui é de um jeito, lá é outro, né? Seja comida, vestimenta, enfim. Então é outra dificuldade que tem. E com relação ao apoio emocional e psicológico, nós sabemos, né, que quando nós saímos da nosso local que deixa nosso coração quentinho, nosso ambiente que nos traz segurança, é tudo muito novo,
né? Então, nós temos também que ajudá-los nesse sentido. Então, eu, enquanto pessoa, enquanto técnica, enquanto docente, enquanto acadêmica, como que eu posso auxiliar essa pessoa que está aqui na nossa realidade, né? Ou vice-versa. Como que eu posso pensar nisso? Tá? Então, vamos dividir vocês em grupos, né? Vamos passar, eu acho que dá para dar dois cases para cada grupo e vocês vão uns 10, 15 minutos. O que vocês acham? Tá bom? 5? Coloquem aí. 2 minutinhos. Quem quiser falar no microfone, abrir o microfone e falar, gente, pode falar. Pode falar também. Não precisam ficar envergonhados, não. Aqui nós somos pessoas abertas. É até bom, gente. Vai que a Globo acha, você fica famoso, corre o risco, né? Cadê? Ninguém. Nem no chat, olha. Nem no chat. 5 minutinhos, acho que tá boa a discussão. Tá bom? Ô, Joel. 5 minutinhos, tudo bom? Boa tarde. Tudo. 10 minutinhos então, né? Então, 5! Sim, ótimo. 2, tá ótimo. Ó, o que eu vou fazer agora? Acho que 22, 3 grupos, Maria. Tá em 21. 21? Tira eu e você? E a Tainá. E o setor de atenção são 19. 19. 19 não. 18, né? Divide em 2 grupos. 2 grupos? Deixa eu mandar aqui. Só o link manda lá, né? Para participar. Então, cria aqui, deixa eu ver se dá. Ou cria lá, eu crio o outro. Calma aí que a gente vai mandar o link no chat para 2 grupos. E aí eu mando aí entra um que eu enviar. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu enviei da Adriana, a Ingrid pode ir para o primeiro grupo. Coloquei esse daí. A Adriana, Bianca, Bruna, Camila, David, Eliandra, Estevão e a Ingrid vão no primeiro grupo. E os demais vão no segundo. A partir do Jean vai no segundo grupo. Você criou 2 links? Joelma. Criei um só. Então cria outro, que é o segundo. Vou criar o outro lá já. Momentinho, gente. Que é o Jean, Joelma, Márcia, Marluce, Thaís, Thalita e a Vanessa. Vou criar um outro para vocês. Quer que eu crie aqui? Criei aqui, ó. Abrindo aqui. Copia. Ó, o segundo grupo. Prontinho, coloquei o link ali. A Marinalva acabou de entrar agora. Marinalva, o negócio é o seguinte, a gente criou 2 grupos para discussão sobre as situações que os estrangeiros passam. Aí você pode entrar no segundo link, tá aí. Ó, vou colocar aqui, grupo 2. Tá preto? Grupo 2, você entra, Marinalva. O objetivo é discutir o quê? A gente pensar em o grupo 2 é pensar no quê? No acesso do estrangeiro ao atendimento dos serviços básicos. Então, vamos pensar na cidade, vamos pensar na UEMS. Ele chegou aqui, precisa ir na biblioteca. Entendeu? Precisa ir tirar a carteirinha de estudante para pegar o passe, por exemplo. Isso, Deixa eu colocar aqui, deixa eu falar com eles aqui. Tá. Já estou colocando lá para vocês, gente, as temáticas, tá? E é só para vocês pensarem um pouquinho o que fazer nessa situação, né? Estou aqui na universidade, me deparei com neste momento. Quais as dificuldades que os alunos podem enfrentar e quais seriam as soluções que a gente pode propor? Para tornar o ambiente mais acolhedor, mais inclusivo. Grazi, você vai entrar lá nos grupos? Eu fechei o meu áudio. Eu já estou nos grupos, gente. Aí acabei de colocar lá para vocês os temas conforme o grupo, né? O grupo 1 e o grupo 2. Deixa eu ver. Tem 8 no grupo 2. Deixa eu fixar a mensagem aqui também. Já dá para pôr. E tem 6 no grupo 1. Tá, quem não entrou no grupo? Quem tá sem? Quem tá sem coleguinha de atividade? Quem não entrou em grupo nenhum, ó, entra neste daqui, por favor, que eu vou mandar agora. A minha conexão caiu.
Aí eu fui entrar agora, não tem mais o link aí no chat. Vou colocar, ó, O meu grupo é 1. Ó, grupo 1. Tiver na Quem tá opção de sem grupo, fixar, sem você coleguinha, pode entrar nesse agora. Sem coleguinha de grupo. Aí, ó, o 1 tá com 7. O 2 tá com 7, estão iguais. Os dois agora. Vou reenviar a temática para vocês, tá bom? Ali para quem entrou depois, apesar que tá fixada. Permitir a entrada. Adicionei. E o grupo 2. E agora deixarei vocês sozinhos. Aí eu vou lá falar com vocês também. Não, eu vou lá ajudar vocês, né? Orientar vocês lá no grupinho. 10 minutos, não, 5, né? 14h46, 14h52. Nós voltamos para cá para ver quais soluções vocês encontraram, tá bom? Muito que bem. Bora lá, vou lá, tô indo lá. Gente, foi muito produtivo, hein? A interação de vocês, muito bacana. Pois é, muito bacana. Agora, quem que quer começar a dizer, porque as problemáticas foram grandes, eu anotei inclusive algumas aqui. Quem quer começar comentando do grupo 1? Alguma das questões levantadas? Soluções? Alguém tá com o microfone no grupo 1 aí? Ou quiser digitar, mas o microfone tem que ouvir. Oi, gente. Marinalva, Vanessa, fala por nós. Esse é do grupo 2. Querem começar, meninas? A Eliandra colocou ali, ó. Então bora. Placa indicativos em várias línguas, fazer levantamento em cada setor sobre o servidor que fala dos idiomas, ter sensibilidade para acolher, sorriso, comunicação por mímicas, tradução via internet, capacitação dos servidores, site da UEMS e outros idiomas. Muito bom. Então, vou comentar algumas coisas que as meninas falaram aqui, depois a gente vai para o grupo 2 e a gente vai conversando. Essa questão das placas indicativas seria ótimo mesmo. A gente não tem isso, a gente nem tem placa direito, na verdade, na UEMS, né, gente? Como a gente está em constante mudança ainda, eu acho que tem muitos setores que estão mudando para lá e para cá. tem chefia, Isso ficou meio perdido, né? Então, realmente é uma coisa que realmente precisa ser feita. Lá da biblioteca? Levantamento em cada setor sobre servidores que falam entre idiomas, acho que foi feito, né, Grazi? Você estava comentando comigo agora há pouco, né? Tá. Se eu não me engano, não me falha a memória, tem um levantamento já, até porque tem outros projetos que eu acho que não posso falar ainda, né? Mas questão de línguas, o mapeamento de quantos servidores já fizeram, acho que está no relatório final anual. Quantos servidores já estão, né, qualificados em tais línguas, a perspectiva, quantos estão aí em treinamento, em curso, né? Enfim, estão se qualificando. Tem um levantamento desse, não tem, né, Terá? Tem, né? Isso, salvo engano, o professor Lucas e a professora Agnes, do setor de idiomas, que estão trabalhando nele e acompanhando. E aí tem outros projetos também, né, que creio que brevemente vocês já saberão, mas há uma estimativa, já tem um levantamento, né, e inclusive uma perspectiva, né, uma projeção de quantas pessoas, né, que a universidade pretende qualificar, tá? Então vocês fiquem atentos. Aí fora que tem o NEL, né, o NEL que tem as qualificações também, várias línguas. Mas tem a DRI também, a questão da capacitação dos servidores. A DRI vem nos últimos 2, 3 anos investindo nisso. Inclusive, acho que tem algumas pessoas que estão aqui na oficina. Marinalva, Adriana, quem mais? Eu acho que a Márcia também começou a fazer inglês, né? A DRI propôs essa... Eu também estou. A Vanessa. Então, a gente fez essa propositiva de capacitar tanto técnico quanto docente em inglês e espanhol, né? O que a gente observa é o seguinte, pessoal, muitos querem começar a fazer. Aí o problema é a continuidade, entendeu? A pessoa acaba desistindo, principalmente os docentes. Não sei se tem algum docente aqui, mas infelizmente é a realidade. Os docentes, principalmente, acabam desistindo muito. A maioria dos módulos são os técnicos, mas a
modalidade está sendo difícil, porque às vezes acaba coincidindo o horário de trabalho, ou a pessoa às vezes tem que ficar um pouquinho a mais do horário. Tá cortando o áudio, Márcio? Vê se melhora. Às vezes tem que ficar um pouquinho a mais do horário também, e aí acaba que a pessoa acaba desistindo de fazer o curso, tá? Deixa eu só, eu vou deixar a Leandra falar, já, só um pouquinho, Leandra. A questão do site da UEMS de outros idiomas também é uma demanda da DR, é a Tainá, que é para mutar o microfone dela. Eu fecho, só um minutinho. Tá. A questão do site também já é uma demanda nossa. A gente já pediu isso, né, para fazer a tradução do site. Só que ainda a gente não conseguiu orçamento. Acho que a UEMS também não, com essa mudança que teve do site, a gente não conseguiu implementar essa questão do site em diversos idiomas. Então, é falha. Essa questão nós estamos pendente ainda. A gente precisa avançar nisso, né? Então, assim, quando a gente participa, gente, de outras universidades, assim, como o ano passado, a gente teve na FAUBAI, que é a Associação Brasileira de Internacionalização, que reúne todas as universidades estaduais, federais, onde elas dividem as suas práticas de internacionalização. A gente divide todos o que acontece na internacionalização. A gente acha assim, nossa, mas a gente tá ruim, hein? Nossa, a UEMS tá ruim, muito atrás. E a gente acaba vendo que tem muita gente que tá igual a gente, sabe? Ou pior que a gente, né? Então, assim, por um lado, a gente avançou nas mobilidades. A gente tem os editais. Acho que a UEMS é uma das poucas universidades que financia mobilidade para servidores, alunos, né? Por outro lado, a gente tem falhas ainda, a gente tem coisas para melhorar, né? E a questão só vou dar um exemplo aqui de como a gente às vezes acha que, nossa, a federal, né? Então, tem um professor da UFV compartilhou com a gente, a Federal de Viçosa, que é uma universidade super antiga, assim, eles têm um orçamento gigante em internacionalização, que é uma universidade, assim, bem mais velha que a UEMS, né? Compartilhou com a gente lá o dia que um aluno, eles estavam para receber um aluno estrangeiro, e o aluno pegou o voo, eles em São Paulo, e ia para algum lugar perto de Viçosa, descer no aeroporto ali perto. E acho que o voo, por condições climáticas, não aterrissou em Viçosa, aterrissou em outro lugar. E o aluno desceu, achando que lá era Viçosa, você entendeu? E aí, é um aluno estrangeiro, aí ele ligou pro professor, falou assim, professor, eu tô aqui nessa cidade, como é que eu faço para chegar em Viçosa? Daí ele falou assim, gente, como é que eu vou fazer com esse aluno? Ele tá em outro estado agora, tipo, acho que foi para não voltou, ficou em Campinas mesmo, uma coisa assim. Então, assim, a gente acha que só a gente passa essas situações, mas isso também acontece nas universidades grandes, nas universidades mais antigas que nós, assim, né? Agora eu vou deixar o pessoal do grupo 2 falar. Eliandra, desculpa. Fala, Eliandra, por favor. Oi, boa tarde. Não, é porque eu escrevi rapidinho aí as coisinhas do nosso grupo que nós falamos, é porque eu penso assim que tem coisas que são a longo prazo, né? No caso o site, as placas, são coisas que tem toda uma burocracia, assim, né? Mas eu pensei aqui que vocês podiam nos orientar, vamos supor, porque nós falamos, né? Se amanhã acontecer uma situação como essa, a gente vai ter que ter essa sensibilidade, né? Esse carinho com a pessoa, esse acolhimento e fazer alguma coisa. Aí a Adriana falou sobre o Google Tradutor, né? Vamos traduzir ali o que a pessoa está falando, a gente vai ter que se virar. Mas assim, talvez vocês poderiam até nos orientar como poderia ser nesse primeiro momento. Eu, por exemplo, eu não falo outra língua, eu só falo português. Mas se acontecer isso comigo amanhã, vai ter que ser uma coisa muito rápida, assim, para poder atender a pessoa, né? Então, eu só quis colocar isso, que tem umas coisas que são a longo prazo, que dependem de outras pessoas, mas tem coisas que nesse momento dependem da gente, né? E eu me senti meio impossibilitada, assim, por não falar outro idioma e por, né? Mas pensei assim nessa orientação vindo de vocês com relação a isso, tá? Obrigada.
Bom, pessoal, boa tarde. Compartilhar. Primeiro, eu quero dizer que eu estou muito feliz, falei no grupo ali, né, de ver uma discussão dessa a nível institucional. Dizer que eu sou fã do trabalho da DRI, porque eu acho que esse impacto para a nossa construção da política linguística começa na DRI, né? Então, que nem a Graça falou, esqueçam que existe DRI, impossível, porque é aí que é o coração da universidade, pensando para a questão da gestão de línguas e da política linguística. O meu trabalho hoje, ele é voltado para o público externo, né? Então, eu trabalho com extensão, então, acolhimento de refugiados, migrantes internacionais, então, antes de entrarem na universidade. Então, a gente ainda faz um auxílio quando eles participam do processo seletivo, mas a partir do momento que ele entra na universidade, ele é um aluno de graduação, né? Então, as instituições que acabam favorecendo o acolhimento para esse aluno. Temos muito realmente a crescer, mas nós também temos muitos ganhos, né? Tem muita coisa que acontece na universidade e posso compartilhar já com vocês a experiência. Estou iniciando o doutorado e minha proposta de pesquisa é investigar a gestão de língua e política linguística nas instituições do ensino superior aqui no estado, principalmente as que estão envolvidas pelo CRI, né? Pelo Conselho de Reitores. E já tenho feito isso dentro verificado, né, alguns pontos que nós colocamos quanto à questão, né, do paisagismo linguístico, que a gente chama dessas placas, como nosso site institucional, mas pequenas coisas que talvez são pequenas estratégias, né, que nem a Eliandra falou, o que a gente pode fazer? Então, assim, num caso urgente, o que a gente faz? A gente vai tentar atender o que nos cabe. Não sei outra língua? Posso usar, sim. Primeiro, obviamente, você vai ter um bom senso, uma escutativa, uma sensibilidade com aquela pessoa, uma empatia. Se a gente não sabe outra língua, a gente pode usar o Google Tradutor. É a estratégia que a gente tem. Se não sabemos, a gente não consegue nem ler aquilo, a gente põe a mensagem e pede para a pessoa ler na língua dela. Espera um pouquinho, vou tentar atrás de alguém que possa, né, entender. Mas para o nosso trabalho do dia a dia, a gente pode colocar, por exemplo, será que os nossos manuais orientativos, será que a gente não tem um manualzinho de orientação, de acolhimento? Quando o aluno, quando o pesquisador chegar na universidade, será que ele não poderia receber um manual de orientações do que é a universidade, ou em espanhol, ou em francês, ou em inglês? Um básico, né, dessas 3 línguas, pelo menos. Não podemos esquecer que Libras é uma língua, né? Então, que nem a Joelma falou, né? Chegou um professor lá para ser atendido, e aí, o que a gente faz, né? Então, um outro ponto que eu acho que passa também pelo trabalho aí da PRODES é elencar dentro dos servidores quem tem essa capacidade linguística, né, para fazer esse acolhimento. Esse pessoal que chega na sexta-feira aí, né, com antecedência, a gente consegue se organizar. E para os que estão sendo capacitados via parceria DRI e NEL, é uma oficina de prática das nossas atividades, né? Porque a gente está lá tendo aula e na prática, o que a gente consegue fazer, não é mesmo? Então, eu sou uma cliente forte oh my God. Oh my God. Exato, Marinal. Help. Eu sou uma cliente das ações aí da DRI, de capacitação linguística, né? Dessa questão também da mobilidade. Eu acho que isso é incrível. E temos que pensar que não é só para internacionalização, né? Pode ser que a universidade tenha despertado mais a nível nacional, e isso passa também pelas questões multilingües e plurilingües. Nós estamos numa região muito próxima de fronteira, o nosso estado é fronteiriço e nós temos diversas unidades aqui. Então, como a UEMS está preparada para isso, né? Então, pensar que nós já estamos pensando nisso, nessa inovação da comunicação, com certeza, Grazi, isso é importantíssimo. Então, eu acho que são pequenas, a gente começa do básico, realmente, né? Nós temos muitas coisas diferentes do que outras universidades não têm, isso é realmente um ponto ao nosso favor, né? E é nas pequenas coisas, começar com sensibilizações como essa, né? Como oficinas assim, que nós possamos ser multiplicadores junto a outros colegas dessas ações, que nós possamos fortalecer linguisticamente, né? E aí, culturalmente, a questão da variedade linguística, diversidade cultural, as questões de racismo e xenofobia, tudo está envolvido, né, nessa questão da política linguística, e que eu acredito fortemente que isso que está sendo, né, construído pouco a pouco pelo trabalho da DRI. Parabéns, pessoal. Muito bom, Vanessa. Essa questão do manual é uma ótima ideia.
Hoje a gente tem um manual do pesquisador e do aluno estrangeiro. Ele está em português, obviamente, né? Eu montei ele em 2019, a Tainá acho que atualizou ele em 2021, né, Tainá? Que a gente atualizou ele. Que ele traz o que é o Brasil, o que é o EMES, traz um pouquinho de cada unidade universitária, fala assim, como emitir um CPF, como que obter cartão do SUS, o básico, assim, sabe? Então a gente tem ele em português, só que a gente não conseguiu fazer tradução dele ainda nesses idiomas que você falou, inglês e espanhol, pelo menos. Eu acho que agora, com o setor de idiomas para internacionalização, que a gente tem a Agnes e o Lucas, a gente vai conseguir fazer essa tradução. A ideia, na verdade, também é ter um tradutor. No próximo concurso que vai ter para técnico, a gente vai ter uma vaga para tradutor aqui dentro da DRI. Por quê, gente? Porque hoje a gente recebe solicitação de tradução de documentos. Então, por exemplo, o pessoal da PRODES mesmo. O professor precisa de uma declaração, vai fazer pós-doc na França, vai fazer pós-doc na Espanha, precisa de uma declaração. A gente traduz, tudo bem, a gente faz, mas a gente não tem competência nem habilidade de um tradutor oficial, você entende? Então, assim, a gente traduz para ajudar a pessoa, mas a gente ainda não consegue. Por exemplo, eu conheço inglês, fiz 5 anos e meio, estudei 5 anos e meio de inglês. Comecei a estudar espanhol, estudei francês, mas, tipo, você fala assim pra mim, Maria Eugênia, não sou letrada em inglês, né? Não sou letrada em espanhol para poder fazer uma tradução, às vezes, perfeita. Então, às vezes, acontece essas situações que a gente acaba passando e a gente faz para poder traduzir, ajudar a pessoa, até mesmo documentos oficiais da UEMS que vêm, cartas, enfim, tá? Essa questão do manual de acolhimento, achei uma boa ideia. Eu acho que a gente pode colocar isso na nossa agenda, Grazi. Acho que a gente pode colocar, como a Leandra falou assim, ó, rapidamente, tipo assim, chegou a pessoa aqui, o que eu faço? Né? Então, vamos procurar quais aplicativos que a gente pode usar, ferramentas tecnológicas que a gente pode usar, que existem, que a gente pode indicar para ser utilizado. E futuramente acho que a gente pode ter essa ideia de indicar uma pessoa, assim, ter uma pessoa no setor, na PRODES inteira, por exemplo, assim, que é um setor grande, né? Quem sabe falar inglês, quem sabe falar espanhol? Tipo, chegou a pessoa, alguém lá, você fala assim, ó, peraí que eu vou pedir um socorro, como diz a Marina Alva aqui, help me, pera lá, vou atrás de alguém que sabe falar para conseguir ajudar essa pessoa, sabe? Eu acho que é uma ótima ideia a gente fazer isso. Pode falar, Márcia. Então, eu acho que se fizer uma busca pela UEM, vai encontrar pessoas que são capacitadas para fazer essas traduções. Por exemplo, eu tenho a colega aqui, a Bianca, ela é tradutora juramentada de francês. Então, graças a ela, né, que eu mesma fui aí no setor uma vez quando ela chegou aqui, e fiz propaganda dela, né? Eu falei, olha, a gente tem essa funcionária, assim, mas depois eu fiquei sabendo que o concurso dela para secretária acadêmica, e aí ela não poderia estar aí porque seria um de expulsão. Mas eu entendo que se fizer uma busca pela UEM, vai encontrar colegas que sim, que falam inglês, né, bem, que falam francês, ou que falam espanhol, né, como é o caso da Bianca. E eu quero só falar de uma experiência que eu tive aqui outro dia, que foi que chegou aqui um casal que falava espanhol. Claro, se falar devagarzinho, a gente é capaz de entender um pouco mais fácil, mas eles não falavam, eles falavam bem rápido. O que eu pude fazer, no momento, na verdade eu nem lembrei que existia DRI, nem lembrei. Não me passou pela cabeça levar eles lá, mas o que eu fiz, eu recepcionei eles, pedi para que eles sentassem ali no sofá e aguardassem que eu ia ver uma pessoa que pudesse falar com eles. E foi o que eu fiz, eu vim aqui, chamei a Carla, que ela fala um pouco, já fala um pouco de espanhol, porque ela faz o espanhol aí com o pessoal do curso aí que foi proporcionado pela DRI, né? E ela foi atender o pessoal que falava espanhol e falava bem rapidinho. E não sei o que é, porque depois eu não perguntei para a Carla sobre o que é que eles precisavam, mas ela atendeu eles e conseguiu resolver o problema. E também o caso do moço do Haiti, né? O francês, que ele só falava. Foi a Bianca que socorreu a gente aqui. Foi. Aí a Mônica lembrou, né? E veio aqui e ela acabou conversando com ele. E o problema dele não pôde ser resolvido aqui, e ela até
gente pôde entender que a Bianca passou para nós, ele ia para Três Lagoas, que ele parece que tinha um amigo lá. Mas enfim, aí não estamos sabendo mais nada do moço, né? Mas foi o que a gente, no momento, conseguiu fazer. Né? Podemos acolher ele com o nosso carinho, né? E pelo menos conseguimos dar um encaminhamento assim, mas foi o que a gente pôde fazer. Mas o que eu pude pensar na hora realmente foi de, como o que a Mônica fez, foi de achar alguém que pudesse entender. Eu acho que a barreira maior no momento é realmente a linguística, né? E aí foi o que eu pude fazer. Então eu acho que respondendo uma das questões, eu acho que de todas as que foi postas por vocês, a primeira coisa que a gente precisa fazer é tentar entender né, o que a pessoa quer nos comunicar e eu acho que no momento que a gente pode fazer, no primeiro momento é encontrar alguém que possa entender ele. Acho que é isso. Com certeza, isso mesmo, Márcia. Vanessa? Eu estava pensando ali, Maria Eugênia, quando você falou, né, das possibilidades de material de orientação, né, de acolhimento, enfim, de várias outras ações, isso pode também ser aproveitado, não sei se dentro do projeto de internacionalização ou um projeto de ensino, alguma coisa, pensar uma monitoria ou com os próprios alunos, aproveitar essa expertise para curricularização deles, né? Que isso também vai para o público externo depois, quando ele estiver chegando. Então, aproveitar esses alunos que conhecem, ajudar a fazer a tradução desses materiais, isso acaba contando ponto para eles, acaba contando. Porque às vezes a gente ficar dependendo só de um servidor, às vezes a gente não tem tempo, né? Porque outras demandas acabam surgindo. E são questões um pouco mais urgentes, né? Que nem essas situações que todo mundo relatou e que passou recentemente. Mas é importante, sim, ter esse espaço específico, né? Para essas discussões, alguma coisa formalizada com esses trabalhos, eu acho que isso já vão facilitando aí, eliminando as primeiras barreiras, né, para este acolhimento. Sim, Vanessa, uma ótima ideia também. Usar os alunos, né, fazer um projeto de ensino, de repente. É uma ótima ideia. A gente colocou previsão no nosso... A gente aprovou também o regulamento de ações de internacionalização. Até tinha conversado com a Rose que, por exemplo, em Maringá, na UEM, eles conseguem pagar bolsa para os alunos, sabe? Fazer um projetinho de ação de internacionalização. Então, a gente pode pensar nisso também, de repente, prever no orçamento e a gente colocar, de repente, pagar uma bolsa lá de 6 meses, para os alunos traduzirem documentos, essas coisas assim, esses manuais para nós. E deixa eu só compartilhar que você falou isso agora. Recentemente a gente teve uma reunião das cátedras Sérgio Vieira de Mello, que acabam acolhendo um pouco esses refugiados imigrantes na instituição. E esse processo ele acaba sendo feito também aproveitando a expertise desses alunos que chegam, né? Como bolsas, como eles serem professores de língua dentro dos centros de língua, do NEL, enfim, ou do próprio setor de Idiomas Sem Fronteiras dentro da universidade. E só a título de curiosidade mesmo, Maria Eugênia, isso tem sido feito um trabalho mais com os alunos da pós ou os da graduação eles acabam se envolvendo também? Eu vi que aquela última semana que teve, né, cultural, eles participaram, mas e como ainda está essa questão com esses alunos? Então, os nossos alunos de pós-graduação, o que a gente fez? Antigamente o aluno chegava, né? Ele ia para a unidade e ele não tinha nenhuma formação para entender o que é o Brasil, o que é o EMES, o que é a internacionalização. Então a gente criou uma disciplina, foi ofertada no ano passado a primeira turma, que quem ministrou foi a Rose, eu e a Mônica, uma disciplina de 30 horas, feita no formato online, que a gente falava o que era o Brasil, tanto culturalmente, socialmente, financeiramente, né, dar um panorama do Brasil, de Mato Grosso do Sul, da UEMS, como é que funciona o organograma da UEMS, onde que eu vou se eu preciso pegar um documento, quem é quem nessa universidade. E falamos sobre internacionalização em casa. Então, a avaliação dessa disciplina, desses alunos, eles tinham que fazer um projeto de internacionalização em casa, que era o quê? Promover uma palestra, uma tarde cultural, fazer um clube de línguas. Então, em Campo Grande, por exemplo, o Dario, que é do Equador, ele fez um clube de espanhol. Né? Então, ele fez um clube de espanhol, foi super legal, o pessoal praticou espanhol lá. E aqui em Dourados, a gente fez a tarde cultural. A Cláudia, inclusive, que é aluna de Honduras, que está no PGRN, ela vai fazer um clube de espanhol também o ano que vem. E aí, o projeto dela é fazer o clube de espanhol e a tarde cultural. Então,
quem participa geralmente são os alunos de pós-graduação, porque eles têm, digamos assim, que dar essa contrapartida para a UEMS da bolsa que eles recebem, que é dessa disciplina que é fazer ação de internacionalização em casa, entendeu? Os alunos de graduação, a gente acaba não tendo acesso a eles, Vanessa. Por quê? Porque eles se matriculam diretamente do curso, então a gente não sabe quem são, né? Alguns vêm nos procurar, que é o caso da MBN, que ela veio do Senegal, e ela fez um clube de francês. Ela veio procurar, porque ela tinha interesse, né, em estar aqui com a gente, e ofertou um curso de um clube de francês. Então, os alunos de graduação, porque eles não vêm por meio da DRI, eles vêm através do vestibular, vêm através de outros meios da UEMS. Então, eles acabam... Sim, mas são internacionais também, né? São internacionais também, mas não acabam passando por aqui. O que a gente pode fazer é tentar trazer esses alunos para dentro da DRI, que hoje a gente não recebe alunos de graduação por meio de editais externos. A gente não recebe porque a gente não tem bolsa para pagar para esses alunos. A gente só recebe de pós-graduação. Agora, os de graduação que estão na UEMS, a gente pode ver uma forma de trazer eles para dentro da DRI, que a gente não consegue acessar esses alunos ainda, entendeu? Certo? Mais alguma coisa? Vamos passar para a próxima, Grazi? Falou. O grupo 2 falou já tudo? Mais alguma observação? O que ele fez? Acho que já, né? Acho que já fez, né? É isso, a gente já fez essa reflexão, ok. Pode passar o próximo, né? E aqui a gente colocou essa reflexão, volta lá. E nós também, nós não somos estrangeiros, né? Quando o nosso trabalho, ela encontra um novo mundo. No seguinte sentido, nós também somos estrangeiros quando chega um estrangeiro para falar com a gente, né? Que a gente estava falando. Quando tem, por exemplo, o pessoal que trabalha na PROAP, às vezes tem que cadastrar a UEMS em plataformas estrangeiras. Então, no FDA, que é dos Estados Unidos, né? Que é a Food and Drug Administration, que é como se fosse o Ministério da Saúde deles. Tem um professor de Mundo Novo que foi fazer aquele projeto Carbono Zero, precisava fazer o cadastro no FDA, né? Então, a gente teve que fazer o cadastro da UEMS lá dentro, porque precisava. Então, quando o nosso trabalho ele encontra um mundo novo, nós também somos estrangeiras dentro do nosso próprio trabalho. Importação de equipamentos, né? Não sei se vocês sabem, mas a UEMS nunca tinha feito importação de equipamentos estrangeiros, né? Então, por exemplo, se a gente pensar na parte química, muitos equipamentos eles vêm de fora do Brasil. E aí, a UEMS nunca tinha feito isso, porque a gente não tinha esse know-how, porque precisavam de documentos em inglês, outras línguas. Então, acho que os últimos anos, acho que foi a primeira vez que a gente conseguiu fazer essa importação de equipamentos, que a gente conseguiu vencer essa barreira. Né? A recepção de delegações, então a gente está recebendo aí essa semana em Aquidauana, Campo Grande, uma comitiva da Colômbia, né? E atendimento aos alunos estrangeiros. Então, quando a gente está frente a essas novas situações, nós também somos estrangeiros dentro do nosso próprio trabalho, tá? E a gente separou para vocês, gente, para a gente encerrar, um vídeo que ele mostra uma reflexão, rapidinho, com 5 minutinhos esse vídeo, de uma situação que acontece com Libras. Como a Vanessa falou, Libras também é um idioma, é uma linguagem, né? Mas a gente pode pensar nessa situação também para um outro idioma, qualquer outro idioma que seja falado, que pode acontecer, tá bom? Pode soltar, Grazi. A gente chegou totalmente perdido sem saber, porque não deu informação pra gente. A gente veio participar de uma reunião, a gente achou que era programação, mas a gente não tinha detalhes. A nossa chefe falou assim, vai participando da reunião que agora eu entro. Aí eu cheguei, sentei e tô vendo todo mundo falando em sinais. E eu, meu Deus, né? Fiquei perdida. 9 vagas. Até falei, eu acho que é uma pegadinha, mas depois foi ficando assim, meio sem assunto, sem entender, e os dois ali do lado, né, fazendo a língua de sinais. E quando nós sentamos, temos boa tarde aos nossos colegas, tivemos a divina surpresa, né, de estar falando em Libra e nós perdidíssimas. Eu não falo Libras.
Só um minuto. Então eu fiquei assustada, e aí eu sentei primeiro aqui, e aí eu falei, gente, preciso saber fazer alguma coisa. Eu me senti excluída, né? O sentimento de estranheza, né, de desconforto um pouquinho, é justamente aquilo que ele sente todos os dias. O que a gente vai fazer aqui? Nossa, eu me senti muito mal, super perdida, e eu queria saber. Eu queria falar Libras de qualquer jeito ali naquele momento. Você não tem reação, você mexe na cadeira, você olha, você tenta ler os lábios e não consegue entender. E eu fiquei extremamente constrangida, né? Não sabia o que eu podia falar, falava boa tarde, eles não iam entender. E aí eu tive que sair, né? Eu saí várias vezes, 2 vezes eu acho. Fiquei sem reação. E aí acaba que fica um desconforto dos dois lados, assim, porque a gente tenta falar e não consegue. E você vê que eles também não estão entendendo. E aí você fala assim, tá, não tá ruim só pra mim, entendeu? E a maneira que a gente encontrou foi escrevendo. A dificuldade de não entender, né, compreender o outro é muito ruim. A leitura labial, leitura só de... E eu confesso que eu fiquei com vergonha, né, de não poder falar nada junto com eles, né? Vivi um misto de emoções. Em algum momento eu me coloquei na situação de desespero por não conseguir entendê-los. Então foi uma situação ali de, digamos, de empatia. Em outro momento eu olhei para mim e pensei, meu Deus, eu já fiz Libras na faculdade, eu passei por isso, por que eu não pratiquei mais? Acho que a gente ficou do outro lado dessa vez, né? Nós que estávamos perdidos, nós que não estávamos entendendo. Quando eu estou com um não ouvinte, eu acho que a deficiência não está nele, está em mim, por eu não saber falar. Por ignorância minha, que ainda hoje eu não fui atrás de aprender. O quanto a gente ainda precisa olhar para isso, no sentido de conscientização, de educação e de preparação mesmo, para que a gente possa fazer com que eles se sintam acolhidos, se sintam bem atendidos como qualquer outra pessoa, porque afinal é um ser humano como todo mundo, né? Legal esse vídeo, né, gente? Quando eu vi o vídeo, eu falei, nossa... Lindo, perfeito, descreve bem exatamente o que a gente está passando. E assim, eu falo para vocês, é muito ruim você estar num lugar onde você não entende a outra língua. Muito ruim, é muito desconfortante, assim. Eu, antes de entrar na UEMS, eu trabalhava em frigorífico, né? Eu sou engenheira de alimentos por formação, para quem não sabe. E tinha o pessoal que fazia o abate halal, frango, que é o frango que vai para os Emirados Árabes. E eles precisam fazer uma reza, tem todo um procedimento antes de fazer o abate do frango. E eles falavam árabe, eles falavam inglês, eu conseguia me comunicar em inglês com eles. Mas uma vez a gente foi almoçar junto na mesa, assim, no refeitório, gente, ele... árabe. Eu falo assim, cara, que ruim, o que eles estão falando? Jesus amado, é muito ruim você não saber o que a pessoa está falando. É horrível, sabe? E aí, quando eu vi esse vídeo, eu falei assim, cara, vai casar perfeitamente com o objetivo da nossa oficina, que é a gente, às vezes, fazer um mínimo, né? Se preparar um pouco para a gente conseguir acolher. Não é como se a gente não souber, né? Ninguém é obrigado a saber. Mas a gente conseguir acolher e procurar ajuda para atender da melhor forma possível. Se alguém quiser falar alguma coisa, fique à vontade. Eu penso que essa conscientização também, ela deve partir, iniciar com os da casa. Se a gente tem que ter empatia com os da casa, a gente tem que tratar bem os da casa, a gente tem que começar a tratar bem o ser humano em geral. Porque se nós não começarmos a ter essa consciência de tratar bem o meu colega do lado, o meu colega, né, que eu convivo diariamente, dificilmente eu vou conseguir tratar bem um estrangeiro também, sabe?
E isso passa também pelos nossos indígenas na própria universidade, né? Eles já estão aí há quanto tempo, né? São as línguas minoritárias aí, Libras, né? As línguas indígenas. E aí, o que a gente tem feito, né? Por isso. Às vezes a gente pensa no inglês, no espanhol, no francês, né? Que são línguas culturalmente mais bem valorizadas. Mas e as minoritárias, né? Que estão dentro da nossa universidade, que nós temos aí a questão cultural histórica de ter cotas, né, a nível nacional para isso, né? Como isso tem sido feito. Então é bem isso mesmo, olhar para quem está do nosso lado aí. Muitas vezes a gente percebe no dia a dia que a falta dessa sensibilização, dessa empatia no atendimento aos outros é constante, é diário, de uma forma tão automática que tem vezes que a pessoa pode chegar um estrangeiro no seu setor e pelo automatismo da falta da sensibilidade no olhar, levantar o rosto, olhar para quem está chegando, cumprimentar, você nem vai perceber que chegou um estrangeiro para você dar acolhimento. Nem vai perceber, porque já está tão no automático de, pois não, nem olhar para a pessoa, né? Eu ouvi um áudio essa semana de uma profissional falando que daqui a um tempo nós teremos dificuldade de conversar um com o outro e de ouvir o outro, porque nós já estamos no nível 2 lá da conversa, da velocidade da conversa do WhatsApp. Você já não coloca mais no 1, você coloca nem no 1,5, já coloca no 2. Aí você perde a sensibilidade naquele diálogo, naquela informação, naquela mensagem, de perceber coisas que deveriam ser perceptíveis para nós. Na forma de falar, na forma de expressar a palavra e etc. Então ela falou, a comunidade atual vai estar tão ligada no 2 que não vai ter espaço para alguém falar como eu estou falando aqui agora e ser ouvida pelo outro. Vão falar assim, ó, acelera, o 2, vamos, e não vai ter como. Porque tem gente que já é 2, mas tem gente que não chegou nem no 0,5, nem no 0,05. Ô, Marinalva, e o pior é assim, ó, é igual questão de e-mail também, né? Tem gente que fala assim, não, vou mandar um e-mail. Eu sou uma pessoa, tipo assim, na pandemia, que a gente ficou em home office, eu sofri um pouco, porque assim, eu sou uma pessoa que eu gosto de mandar e-mail. Antes de mandar e-mail, eu gosto de ir lá no setor, conversar com a pessoa. Falo, não, mas eu quero ir lá conversar com a pessoa. Eu quero ir lá, porque assim, às vezes o e-mail, você interpreta do jeito que você tá naquele dia. Se o humor tá bom, você interpreta beleza. Agora, se o humor tá ruim, você interpreta, mas o que esse cara tá pedindo esse negócio? O que ele tá pensando que ele é? O que não sei o que lá? Entendeu? Aí você já começa, às vezes, cria uma barreira no e-mail, você entende? Sim. Então, eu sempre gosto de, às vezes, ir no setor conversar com a pessoa. Eu falo, não, vou lá no setor conversar com a pessoa. Porque eu acho que quebra o gelo, sabe? Então, e tem gente que não gosta disso. Eu percebo que, às vezes, a pessoa não gosta muito que, não, resolve tudo por e-mail, sabe? Mas eu mando e-mail e vou lá conversar com a pessoa. É porque já está perdendo. Muitas pessoas, poucas pessoas têm essa preferência, é comum, mas muitas pessoas já está nesse nível de preferência, é que ela já está perdendo esse contato olho a olho, sabe? Fala aqui, eu falo, você me ouve, né? Você fala e eu te ouço, né? Pode ver que pessoas que têm uma velocidade diferente da gente própria, no falar e no agir, a gente já não tem paciência, a gente fala, meu Deus, como que é parada? Tá só de ré, não vai para frente. Você percebe que você está pensando isso quando não fala com o colega isso. Então, você imagina para onde estamos caminhando. Então, essa questão do acolhimento, ela parte... Quando eu disse aqui, né, olhar o outro, é de nós mesmos, olhar para nós também, olharmos para nós, né? Olharmos para nós, reconhecermos a nossa humanidade, reconhecermos que não há ninguém perfeito. Eu aprendi essa lição recentemente com meus colegas aí do curso de inglês, né? A gente não sabe tudo, mas a gente sabe muito já, né? A gente já aprendeu muita coisa. Então, a gente se prende muito no que a gente não sabe ainda e a gente fica com medo e acaba expondo pontos que
você nem tem como negativo, mas você mostra que são negativos em você. E passa a ser perceptível como coisas negativas, uma coisa que ainda nem existe como negativo em você. Então, a gente olhar para dentro da gente e a gente se acolher para a gente poder acolher o outro. Né? Pessoas que não são acolhidas dificilmente vão querer acolher, porque elas não sabem do sabor do bom acolhimento, como é gostoso você chegar num lugar e você ser bem acolhida, você ser bem recepcionada, com simplicidade, não precisa grandes coisas, né? Igual aí, a gente não sabe, eu também não sei, eu ia tentar fazer mímica, mas eu sou péssima em mímica, e por último, depois eu tentar tudo que vier na cabeça, eu ia correr atrás de alguém também, ia estar pensando já quem que pode me ajudar, né? Ia pegar o primeiro da reta, vem cá, me ajuda aqui, nos ajuda aqui, mas isso também já é um acolhimento, pode não ser um acolhimento perfeito, não é, porque cada um tem suas limitações, cada um já tem um nível mais elevado de aperfeiçoamento, né? E assim nós vamos, um ajudando o outro, a gente sai da estaca zero, gente. Mas aí qualquer É coisa verdade, fala, Marina olha, Alves, isso mesmo. vocês Gente, entendeu, se alguém quer mais qualquer alguma coisa a depois falar, da se Nidene, não as era meninas isso, aqui, ó. A agradecer a Nick é presença de uma, a todos. próxima, e a outra é a Paty aqui. Agradeço que nós vamos tirar um print oficial. Quem quiser abrir a tela aí. Vamos tirar um print oficial. Quem registra conta história. E aí, quem tem câmera? Obrigada, Nascelina. Todo mundo tem câmera, gente? Vamos. Então Pois eu vou ver. 2, 3 e. Aê, povo lindo. Gente, muito obrigada pela presença de vocês, por terem se inscrito na nossa oficina. Lista de chamada, esqueci de... lista de chamada, a Cris botou lá o link. Calma lá, acho que eu vou recuperar o link aqui. Pera lá, tá lá em cima. Tá fixado, eu acho, lá em cima. Fixado? Ó, eu já tenho uma sugestão aí. Chama a Adriana Rita Sagali para recepcionar os colombianos aí, ó. Quem quiser participar da recepção do pessoal da Colômbia, vai estar... Vai ser sexta-feira de manhã. Sexta-feira de manhã. Acho que a partir das Bora 9. praticar o ouvido, pelo menos, gente. Quem tá fazendo espanhol aí, praticar o ouvido. Tá? Eles vão falar também, vão querer dar uma palestra, então a gente vai... E olha que engraçado, e que legal. Eles estão vindo com uma pessoa que é surda, um dos profissionais que tá vindo é surdo, e eles trouxeram um intérprete no idioma deles, na libras deles, entendeu? Então a gente tem o nosso fala português, a gente fala português, o nosso traduz, o dele capta a mensagem, aí a Agnes traduz para o espanhol e o cara traduz para libras, para outra pessoa entender. Seria então, bom a UEM já também ter aqueles aparelhinhos, né, portáteis que compra para interpretar, né, gente? E cada setor deveria ter um desse, pelo menos, porque não é sempre que vai saber a língua mesmo, mas tendo isso já vai ajudar. É uma sugestão aí, Maria Eugênia, para pôr a próxima verba aí já, viu? Ó, o local da Colômbia, que é da Uniguarira e Universidade del Atlântico. São duas universidades que vêm para cá. Depois e onde que vai ser? Que hora que vai ser, Maria Eugênia? Tainá que sabe. Tainá, por favor. Às 9 está prevista a chegada deles lá no auditório do Bloco A. Tá, obrigada. Compra um bombom para Tainá, tá, Grazi? Bom, é isso, pessoal. Muito obrigada. Uma ótima tarde para vocês. E curtam nossas redes sociais, nosso canal no YouTube, nosso Instagram e nosso Facebook. Fiquem atentos lá. Até mais, gente. Ótimo. Muito obrigada. Tchau, tchau.